próximo seminário que a gente vai passar, próximo colega que vai falar, desculpe, é um colega que eu conheci ele num curso lá de difração da Panalytical em São Paulo, quando eu fui para São Paulo fazer esse curso. É um professor gente boa, tem um currículo aqui diferente do que a gente está seguindo, né, professor Ranieri, que ele fez, vou até falar aqui, né, Ranieri, se você me permite, ele é professor hoje adjunto da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Ele está lotado na unidade acadêmica de engenharia de produção, né? Ele tem ele é dedicação exclusiva. Ele possui graduação em desenho industrial pela Universidade Federal da Paraíba e licenciatura plena em letras, né? Um físico aí com letras no currículo, né? Então, ajudou na hora de escrever a dissertação, a tese, né, Ronieri? Ajudou um pouco. Ele possui o mestrado, né, em Ciências da Sociedade e mestrado também em Engenharia de Materiais, tá? O professor também fez recentemente um doutorado, né, em Engenharia de Materiais, né, e trabalhou com sistemas de níquel, titânio, hafnium, né, estudando por técnica de difração de raio-x. O motivo de eu ter convidado o professor Ranieri é porque nós também temos aqui na Federal de Jataí, no laboratório da Central Analítica, ali um laboratório de raio-x um pouco antigo, mas a gente está tentando trabalhar agora, começamos com uma dissertação de mestrado, a primeira dissertação que a gente vai utilizar, análise de técnica de heat field para refinamento, né, de materiais ferromagnéticos, né, que a gente começou a trabalhar com o BFO, né, policristalino, né, a gente vai estudar, então, o heat field, eu pedi para ele apresentar aí algumas informações sobre a técnica, né. O professor Ranieri, então, ele preparou um seminário, caracterização de materiais por difração de raio-x, ok? Então, professor, fique à vontade, seja bem-vindo, né? Pela primeira vez conseguimos atrair o senhor para apresentar aqui para a gente. Muito obrigado por ter aceitado. Boa tarde. Quero desejar boa tarde também especial para os ouvintes, os participantes. Dizer que é um prazer estar aqui participando e aproveitar o ensejo para parabenizar o professor Pancotti pela organização desse evento online. Quero também, assim, só avisar que eu estou sendo visto um pouco assim na lateral, porque a câmera está instalada no notebook e eu estou olhando para o monitor que está na minha frente. Por isso que está essa diferença do restante, né? Que foi visto de forma frontal. Vocês estão me escutando bem? Está um pouquinho baixo, Ranieri, mas eu acho que se a pessoa fizer um esforço aí, dá para entender tranquilo. Vamos ver aqui. Acho que melhorou agora, né? Eu acho que é o microfone. Mas está ok, os colegas estão dando feedback aí, pode ser que o meu também está baixo aqui. Ok, então. Está ok. Melhorou. Está, né? Pronto. Eu acho que foi o volume aqui que eu tinha alterado. Bom, pessoal, eu queria também ressaltar, nesse início de apresentação, que as informações aqui que serão repassadas, elas têm o intuito de orientar, porque são informações básicas, didáticas e práticas, os professores para que eles orientem os alunos que possam ter, na difração de raio-x, uma metodologia para a caracterização de materiais. Então, esse é o intuito maior, por isso que vai ser um seminário bastante simples, para exatamente os alunos se apossarem das informações mais importantes. Bom, quando um aluno se depara com experimentos de RX para caracterização de materiais,
eles têm, grosso modo, duas alternativas. Eles podem se deparar com um material amorfo, que é um material que não tem uma organização atômica específica, e como resultado difratométrico, eu tenho um gráfico que é gerado, de forma que a curva não apresentará picos salientes ou picos bem definidos. Esse aqui é um trabalho que não é meu, está sendo referenciado aqui ao lado, mas é um book amorfo de uma liga baseada em ferro. Mas também ele pode, além dessa alternativa, se deparar com um perfil difratométrico que tem picos muito bem definidos e que normalmente são utilizados para que você possa identificar as fases ocorrentes naquele material. Como aqui a gente percebe pela legenda que foi utilizada, nós temos um material que não é monofásico, ele é polifásico e comumente o aluno ele faz uma coisa que é muito rotineira. Convencionalmente, ele se utiliza de legendas para poder destacar, geralmente na parte posterior do gráfico, do difratograma, as fases que ali ocorrem. Nesse caso, é uma das ligas que eu trabalhei, uma das ligas níquel-titânio-hafnium, com um percentual de 8% de hafnium, porque é uma liga substitucional. O teor de hafnium substitui o titânio, porém é sempre rica em níquel. E nós temos aí a primeira fase, que é uma fase martensita, porque essa liga ela tem o efeito de memória de forma. Então, geralmente, se tem nesta liga a fase B2, que é uma fase cúbica, e uma fase martensita, denominada pela literatura usualmente de fase B19'. Esta fase está associada a uma estrutura cristalina monoclínica. E, em segundo momento, nós temos aí representada a fase R, que é uma fase que está atrelada diretamente a uma estrutura cristalina romboédrica. E, em terceiro momento, nós temos aí, representado pelo asterisco, uma fase estequiométrica, cuja estrutura cristalina é uma estrutura cúbica. Então, há mais do que convencionalmente se faz pelo aluno, referenciando-se sempre a partir da literatura, ele coloca, para os alunos mais atentos, um índice de Miller, aqui representado abaixo, que mostra as características do plano cristalino associado àquele pico difratado. E normalmente se coloca de forma subscrita a fase que ali está representada por esse plano cristalino. Mas eu quero chamar a atenção para uma experiência que eu obtive durante o meu doutoramento, e eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e que busca informações a mais daquilo que normalmente se dá pelos difratômetros. E eu tive a possibilidade de conversar com um técnico e, após receber apenas e tão somente um arquivo TXT, de arquivo puro de texto, com o qual eu poderia plotar esse gráfico, esse difratograma no Origin, por exemplo, eu fui em busca de maiores informações que aquele aparelho poderia me fornecer, porque isso aí poderia me dar a possibilidade de ampliar o meu trabalho de forma tal que eu pudesse, a partir daquelas informações adicionais, fazer com que eu pudesse calcular outras propriedades dos materiais que estavam dependendo desses dados que estavam meramente ocultos. Então, veja que aqui eu estou destacando, de forma enfática, melhor dizendo, os 3 primeiros picos, os picos 1, 2 e 3, que estão descritos com suas características básicas aqui abaixo, no rodapé, e que nós temos para cada pico o número deste pico, na ordem que foi difratado, temos o ângulo 2θ, que é a posição de Bragg, e a distância interplanar, que é muito utilizada também, cujos valores foram calculados a partir da lei de Bragg. É uma lei bastante utilizada para quem trabalha com difração de raio-x, é básica. Essa distância interplanar, calculada em angstrom, é nada mais, nada menos do que a menor distância, que é uma distância perpendicular,
entre dois planos cristalinos. Nós temos, além dessa variável, a interferência construtiva, que nesse caso é 100%, 99% e 84%. Nós temos também o valor do FWHM, que é a largura a meia altura, em graus, que é um dado bastante importante, embora a gente releve-o muitas vezes, e a intensidade, que está representada no eixo Y deste gráfico, assim como a intensidade integrada, que na realidade representa a área contida em cada pico difratado. Aí eu fui buscar, além do arquivo TXT, um arquivo chamado .org, de extensão .org, que tem outras informações importantes, e um arquivo bastante importante para quem quer fazer refinamento de RX, que é o arquivo .rol. Ele é mais completo e é muito utilizado para softwares que fazem refinamento de estrutura. Além do que, temos o arquivo PKR, que também é fornecido pelo software que está associado ao difratômetro, e temos também um arquivo PDF que muitas vezes nós relevamos, mas ele serve para que você possa importá-lo dentro de um programa que trabalha com desenho vetorial, por exemplo, o CorelDRAW, e fazer com que nós exportemos imagens que tenham definições muitas vezes exigidas pelos periódicos internacionais, que é a resolução de 300 dpi no mínimo, que são 300 pontos por polegada. Então, isso faz com que o meu trabalho tenha uma outra amplitude a partir dessas buscas adicionais de informações que são relevantes e muitas vezes nós não levamos em consideração. Bom, uma dessas informações que eu mostrei aqui no rodapé, o FWHM, que é exatamente a largura a meia altura, serve, por exemplo, para calcular o tamanho do cristalito, né? Em curvas que, dependendo do difratômetro utilizado, podem ser calculadas em função das curvas de Pi-Sunset, a função de Gauss, a função de Lorentz, e também, quando utilizamos o refinamento, ela é calculada em função de Voigt, que na realidade é uma junção das funções gaussiana e lorentziana. Esse valor geralmente é aplicado na equação de Scherrer para cálculo do diâmetro do cristalito, do tamanho do cristalito médio, e nessa fórmula de Scherrer você tem D é igual ao diâmetro do cristalito, K é uma constante que depende muitas vezes da forma do cristalito, o que só é visualizado com exatidão quando você tem em seu laboratório um microscópio eletrônico de transmissão. Muitas vezes, quando não temos, a gente associa de forma padrão para o valor K um valor de 0,9. Isso varia dependendo da forma, mas quando não se conhece a forma do cristalito, a forma geométrica, a gente atribui o valor de 0,9 para K. O ângulo de difração é a posição 2θ, que é o ângulo 2θ dividido por 2, simplesmente, aqui sendo utilizado em radianos, na unidade radianos. Assim como também o valor beta para aquela posição de difração, por isso que é colocado aí HKL, porque é um determinado plano cristalino, ele também é utilizado em radiano. E é exatamente esse valor de beta que é o valor FWHM. Bom, isso é normalmente utilizado, porém, em alguns periódicos que tratam esse cálculo de forma mais cuidadosa, eles aconselham, principalmente os periódicos de alto fator de impacto, eles aconselham a fazer esse cálculo com mais precisão, utilizando o beta instrumental, que é, na realidade, a diferença entre o beta medido, que é a largura a meia altura medida,
com a largura a meia altura medida a partir de um material padrão, porque representa o beta instrumental. Por que ocorre isso? Nos materiais que normalmente a gente faz experimentos, os usuais, eles têm microdeformação e eles têm também uma heterogeneidade. Então, o que é que se faz? Quando você tem o experimento DRX, o valor FWHM, que é a largura a meia altura, ela geralmente é maior do que deveria ser, por causa desse erro instrumental. Então, para a correção desse erro instrumental, a gente faz a medida com o nosso material e utiliza um material padrão, que geralmente pode ser um hexaboreto de lantânio, pode ser um óxido de cério, e esse valor não vai ter diferença, porque ele representa exatamente a largura a meia altura real do equipamento, que é aquele transmitido diretamente para o material. Então, quando não se tem esse aparato, a gente utiliza normalmente aquela largura a meia altura, sabendo conscientemente que tem um pequeno erro. Mas quando se tem a possibilidade de utilizar um material padrão, a gente utiliza de forma que esse cálculo seja mais preciso. E quando esse cálculo pode ser feito de forma mais precisa, conforme a gente está mostrando aqui, é possível, inclusive, ampliar o cálculo do tamanho do cristalito para, com a fórmula de Williamson-Hall, fazer o cálculo do tamanho do cristalito e, ao mesmo tempo, da microdeformação, que é um valor percentual acrescido, porque essa microdeformação do material é para mais. Então, vejam só que o cálculo dessa microdeformação, ela começa com a equação de Scherrer, ajustado novamente o valor, essa largura meia altura, e o valor da microdeformação é ajustada também de forma tal, e você tem aí o valor do FWHM novamente para outra equação. Esses valores são somados e, no final, a gente tem a representação definitiva, como normalmente se faz em trabalhos publicados amplamente na literatura. E é esse quarto item, é assim representado. Então, o gráfico de Williamson-Hall, ele mostra o tamanho do cristalito, além disso, também mostra percentual de microdeformação desse cristalito. E, no final, temos até um ajuste linear, de forma tal que a gente possa mostrar essa equação da reta, como foi colocada aqui em cima desse gráfico. Temos uma referência que pode ser utilizada pelos alunos que podem utilizar essa técnica, está aqui colocada nesse cabeçalho. Bom, além dessas informações básicas, é importante falar no refinamento de estrutura, denominado Rietveld, que está sendo amplamente utilizado na última década e vem cada ano sendo utilizado muito mais nos trabalhos que a gente observa, que são publicados em literatura, nas ciências dos materiais. Então, eu tenho aqui apenas um exemplo de uma liga níquel-titânio-hafnium com percentual de 8% de hafnium atômico, obtida por arco de plasma e no forno Discovery All Metal. Foi feita aqui em Campina Grande. As outras amostras foram obtidas na Universidade Federal de São Carlos. Então, eu tenho como resultado gráfico aqui a identificação de 4 fases por 4 cores diferentes. Né? A primeira fase em azul é uma fase níquel-titânio-hafnium beta 19 ou B19, é uma fase ortorrômpica, assim denominada pela literatura, e as outras 2 fases que estão aí em verde e em cinza são fases formadas pelos elementos níquel-titânio-hafnium, a fase B19', é uma fase martensita, cuja estrutura cristalina é uma estrutura monoclínica. Além disso, eu tenho no final uma fase formada apenas pelos elementos níquel-titânio, uma fase estequiométrica,
cuja estrutura cristalina está associada à estrutura hexagonal de eixo trigonal. Bom, o que é, na realidade, um refinamento? É uma tentativa de ajuste, ou um ajuste, melhor dizendo, daquela carta cristalográfica considerada como padrão, que tenta se adequar ou se ajustar à linha difratométrica obtida através do seu experimento, que é a observada. Então, a diferença entre essa linha observada e a linha calculada, ela é colocada aqui abaixo desse primeiro gráfico. Note-se que eu tenho aqui um retângulo que está desproporcional propositalmente em relação ao primeiro gráfico, para poder mostrar, de fato, a grandeza, ou melhor dizendo aqui, a miniatura, que é a diferença entre o ajuste que foi feito nas linhas observadas e calculada. Então, nós temos parâmetros de medida desse ajuste, que são R's estatísticos, que culminam para o cálculo de um golfe, e aqui está quantificado em 1,45, ou 1,45. Para efeito de verificação da perfeição do ajuste, a gente tem normalmente um valor determinado pela União Internacional da Cristalografia, que, sendo menor do que 1,5, é o ajuste ótimo. Então, veja que nós temos aqui a visualização também, no cabeçalho de cada gráfico, das fases com as determinadas cores, que são exatamente as posições de Bragg. E note que, ao final desse refinamento, eu tenho também até mesmo as composições químicas de cada fase. Então, ao final, eu tenho as posições de Bragg muito bem definidas, destacadas em cores, como vocês podem observar, a composição química de cada uma das fases, que são 4 nesse caso, de forma tal que essa composição aqui, convencionalmente, é feita através de mol, mas posteriormente elas podem ser transformadas em percentual atômico e percentual em massa. E o difratograma que é gerado para cada fase. Por exemplo, ao final desse refinamento, eu vou gerar cartas cristalográficas com a extensão .cif, de forma tal que eu possa separá-las e até mesmo depositá-las em bases de dados após, obviamente, a publicação de um trabalho, de forma tal que esse banco de dados seja disponibilizado ao público, sendo credenciado pela União Internacional de Cristalografia. Bom, isso é apenas um exemplo de um refinamento de apenas uma amostra, na qual foi observada, ou foram observadas as 4 fases, e aqui eu tenho o livro que foi derivado do meu trabalho, um livro de 384 páginas, que foi publicado no ano passado pela editora Novas Edições Acadêmicas. Quem tiver interesse de conhecer um pouco melhor o meu trabalho, eu posso disponibilizar o link ao final dessa apresentação. Bom, além desse resultado gráfico que nós vimos anteriormente, eu também tenho aqui uma organização tabular que faz menção àquelas 4 fases que foram determinadas anteriormente, que é a fase B19, que é a fase ortorrômbica, as 2 fases B19', embora nós temos a mesma estrutura monoclínica, nós temos 2 fases diferentes, porque elas têm características geométricas, químicas e físicas diferentes, e tenho, por último, aqui nessa 4ª coluna, a fase HT, que é uma fase relacionada à estrutura hexagonal trigonal. Então, para cada uma das fases, ele faz um cálculo da massa, de grama por mol, claro, a densidade de cada uma delas, o fator de estrutura e a quantidade de elétrons para cada composição,
e a fração tanto de volume como a fração em peso. Isso é muito importante destacar nesse trabalho, porque vejam a diferença da fase constante como hexagonal trigonal em relação às outras que são aqui determinadas, né? O grupo espacial, ele está aqui determinado pelo código utilizado pela União Internacional de Cristalografia, mas numerado, vejam aqui que eu tenho 70, 11 para as outras duas fases e 166 para a última fase, porque aí você tem a identificação e tem o posicionamento daquela fase ou daquele grupo espacial dentro dos 230 grupos espaciais que são normatizados pela União Internacional de Cristalografia. Além disso, nós temos obtidos aqui os parâmetros de rede, que é exatamente os sólidos geométricos imaginários nos quais se organizam os átomos com determinadas composições e também os valores angulares de alfa, beta e gama, que na realidade exprimem as inclinações dos eixos x, y e z de cada fase. Além do que eu tenho, para finalizar, o volume, que aqui está expresso em picômetros cúbicos, mas também pode ser normalmente transformados em unidades menores, como, por exemplo, o angstrom, o angstroms cúbicos. Né? O picômetro, salvo engano, é 1 vezes 10 elevado a menos 12 metros. Então, também tenho aqui abaixo um gráfico exemplificativo, figurativo, do que representa a determinação da carta cristalográfica para cada fase que foi determinada no refinamento. Vejam aqui que eu tenho uma fase martensita B19, de estrutura ortorrômbica, com uma determinada composição química, e lembro aqui que o valor do comprimento de onda, lambda, está associado ao anodo de cobre que foi utilizado pelo equipamento Shimatsu, que é o valor igual a 1,54 angstrom. Então, além desta tabela, é uma coisa muito importante que é muito procurada por alguns pesquisadores, que é a indexação dos planos cristalinos, que é a utilização dos planos de Miller para melhor discriminar cada plano cristalino que está associado a cada pico de fratado. Então, nós temos aqui, de forma exemplificativa, apenas uma porção do meu gráfico, porque, na realidade, a varredura que eu utilizei foi de 12 graus até 90, mas eu tenho aqui especificado um intervalo pequeno, onde os picos foram mais intensos, para essa liga de 8% de Raffman, que vai de 39,72 graus até 50,76 graus, no ângulo 2θ. Então, nós temos aqui apenas alguns picos, mas vejam que para cada pico, para cada posição de Bragg, eu tenho um índice de Miller associado. E assim, a gente também faz a indexação dos planos cristalinos. Nesse caso, vejam que eu estou aqui representando cada átomo de níquel, titânio, Raffman, de forma abreviada. Eu não mostrei aqui o empacotamento completo, mas é somente, tão somente, para a fase ortorrômbica, exclusivamente discriminada naquela amostra de 8% de Raffman. Bom, além disso, é importante também destacar que existem várias outras possibilidades de você detectar outras propriedades e fazer outros cálculos de propriedades dos materiais. Aqui eu tenho, por exemplo, o cálculo da cristalinidade relativa, que é feita a partir dessa fórmula simples, da equação que foi encontrada nesse trabalho de Coleman, publicado em 2012, foi utilizado da forma como ele indicou, e aqui está o resultado dos 3 pontos que eu estou descrevendo aqui com 3 cores, preto, vermelho e azul, no gráfico. Primeiramente, os pontos experimentais, que foram os pontos observados através do ensaio. Os pontos que foram calculados
fazendo o ajuste do padrão ao meu perfil do ensaio, e também a intensidade integrada, também normalmente integrada, do background, que é exatamente a linha de base amorfa que nós temos aqui representada, e que foi calculada pelo polinômio de Sonneveld. E é importante destacar aqui que o cálculo foi feito nesta liga, de forma que, na composição em que eu tenho 11% de hafnium atômico, eu tenho uma cristalinidade relativa de 63,88%. Bom, o trabalho foi publicado, esse aqui abaixo, na seção de Metalurgia e Materiais, na revista Escola de Minas. É uma revista internacional, porém com sede em Minas Gerais. Adiante, eu também posso, além da determinação da carta cristalográfica, que é calculada, eu posso representar uma coisa que geralmente os pesquisadores não dão tanta importância, mas para a gente que tem formação em design e um pouco de engenharia, a gente acaba também chamando a atenção, que é os ângulos diedros, que aqui são denominados de ângulos φ. Geralmente, quando a gente imagina dois planos cristalinos interceptados, nós temos uma linha de interseção ou uma reta interseção, que aqui está sendo vista pelos pontos A e B coincidentes, porque nós temos uma projeção ortogonal. Esses pontos são os pontos origem e extremidade daquela reta interseção, e aqui apenas eu estou utilizando de forma exemplificativa os dois primeiros planos que foram utilizados como referência para cálculo e para demonstração 2D e 3D. Vejam que o ângulo menor é o ângulo φ, eles são opostos pelo vértice e também são congruentes, são iguais. Então, o menor ângulo determinado é o ângulo φ, é o ângulo diedro. Nesse caso, 54,73 graus. Então, vejam que o cálculo é feito a partir desta forma colocada na parte superior direita desse slide, cosseno de φ, e utiliza-se, nesse caso, como é uma célula cúbica, apenas e tão somente os índices de Miller. Porém, para as outras estruturas, se utiliza outros dados que não estão contidos aqui nesse caso, porque, nesse caso, eu utilizei uma amostra de alumínio. Inclusive, esse trabalho foi publicado em abril de 2020, nesse Jornal Internacional da Índia. Então, a gente observa aqui que também outros softwares também podem ser utilizados para refinamento, além desses que eu falei. Um dos mais utilizados hoje em dia é o software GSASS, que é um software gratuito e na academia é largamente utilizado, porque ele é freeware. Outro programa utilizado é o Expert, da empresa holandesa Pan Analytical, que é também muito utilizado e bastante preciso, dependendo do banco de dados que você esteja utilizando. E um outro software bastante renomado é o software Topaz, o Topaz da Bruker. Inclusive, tem até livros escritos sobre a metodologia utilizada neste tipo de refinamento específico. Além disso, nós temos um software bastante popular, que é o MALDI. Nós podemos encontrar no YouTube, por exemplo, vários vídeos mostrando como se faz o refinamento Rietveld a partir desse aplicativo. E outros menos populares, que são o MET e também um outro, que é o FullProf. Bom, além dos aplicativos que são utilizados para refinamento, é importante destacar que eu preciso de outros aplicativos para a visualização tridimensional das minhas estruturas ali determinadas. Eu posso citar aqui o Diamond, que é aqui referenciado. Você pode fazer o download gratuito, ele é um software free. Da mesma forma que o Draw, XTL, ainda bem utilizado. E o software Mercury, que é o aplicativo com o qual eu fiz o meu trabalho. Foi muito utilizado por mim no meu trabalho.
além do Vesta, que é bastante conhecido, um pouco mais antigo, e você precisa apenas baixar ou fazer o download do arquivo executável para, a partir desse arquivo .exe, utilizar o programa sem ter que instalá-lo. Bom, eu trago aqui alguns links importantes que são pertinentes para o momento do seminário, que são as bases de dados para as cartas cristalográficas que você deve procurar, dependendo do material que você está utilizando. Eu, particularmente, como trabalho com ligas metálicas com efeito memória de forma, utilizo muito esse primeiro banco de dados, o ICSD, porque ele tem um vasto acervo para materiais inorgânicos, assim como existe o COD, o CCDC e outros, e outros, e outros. A maioria desses gratuitos. Eu vou colocar também aqui os links dos materiais padrão que eu falei, o hexaboreto de lantânio e o óxido de cério, que podem ser adquiridos para quem trabalha com difratômetros, de forma tal que você possa calcular o beta instrumental, porque esses materiais são homogêneos e não têm microdeformação. Então, eles podem ser utilizados para fazer a correção instrumental que é necessária e que é exigida por alguns periódicos, tanto para o cálculo do tamanho do cristalito, como também para o cálculo do cristalito mais a microdeformação. Eu coloco aqui também o link que encaminha o meu livro, que é uma tese transformada em livro, e quero, nesse momento, fazer os meus agradecimentos a todos que estão aqui presentes, me dando atenção. Um abraço, boa semana a todos. Ranieri, muito obrigado. Foi ótimo o seminário. Pena que em meia hora nós não conseguimos ver tudo, mas sem dúvida para um estudante de mestrado, né, que está começando agora o curso de pós-graduação, é fundamental, né? Ou mesmo para um estudante de iniciação científica, né, compreender um pouco mais dessa técnica de difração de raio-x, que é tão poderosa para estudo estrutural de estrutura cristalográfica de volume, né, dos materiais. Essa semana nós já tivemos outros colegas que falaram para a gente de estrutura cristalográfica de superfície, e você terminando aqui com a parte de volume, né? Acho que esses sites que você passou, né? Até a questão ali do beta, né, que você comentou, seu trabalho, Ranieri, aquelas referências lá que você colocou, elas são gratuitas, ele é fornecida gratuitamente? As referências dos sites? Não, eu digo das amostras de óxido de cério e... Não, são pagas. São pagas, né? São um pouco caras, inclusive. São poucos caras, né? Mas quando se adquire um difratômetro, geralmente esse difratômetro já vem com material, se eu não me engano, é o Zincita. É um outro material que é mais barato, mas tem a mesma função. Perfeito. Porque me parece que a propagação no erro na determinação estrutural do tamanho de grão, ela afeta bastante, né? Esse cálculo do beta, né? Exato. Propaga bastante, né? Para a determinação do tamanho de partícula. Você comentou que esse valor, esse beta aí, ele depende também da forma da nanopartícula, não foi isso que você comentou? Exato. É porque existe uma convenção de que se você visualiza através do microscópio eletrônico de transmissão, você pode aplicar o fator exato, dependendo da forma. Agora, quando não se conhece, por vários motivos, por exemplo, pelo fato de não se ter um microscópio desse tipo, né, aplica-se um valor
que é geral, convencionalmente utilizado, que é o valor 0,9, o fator para o valor de K. Certo. Tem um internauta, Ronieri, que perguntou se você pode disponibilizar o link da sua tese depois, se você terminar aqui, no chat do YouTube, se você puder, né? Ah, sim, posso sim. Vou fazer isso. Já está Tá? Tem separado uma aqui, pessoa inclusive. perguntando, talvez seja algum aluno, não sei, interessado em pegar referências com você. Já disponibilizei aqui, mas vou Ah, ok. disponibilizar lá também. Ok, obrigado novamente, viu, Eu que Ronieri? agradeço. Sem dúvida, a determinação desses índices de Miller, quando realizada com software de refinamento, engrandece muito o trabalho, né? Porque até então nós estávamos fazendo no passado a determinação deles comparando com literatura, né? Agora já estamos iniciando com um aluno de mestrado a determinação deles pelo programa, né, de análise Hitfield, né? Que a gente fez o curso junto lá em São Paulo naquele período, né? Eu queria perguntar para você, Ronieri, uma questão que você mencionou sobre o parâmetro que você utiliza para determinar a confiabilidade no ajuste de análise Hitfield. Se você pudesse falar qual que é o nome desse parâmetro e qual é o valor aceitável, né? Repetir para a gente. Eu não estou com essas referências no momento, mas eu indiquei que existem valores que são considerados como bons e até ótimos quando você tem um valor, por exemplo, de 1,5. Se for abaixo de 1,5, é ótimo. O fator de ajuste, que é o valor do GOF. Isso está realmente bem descrito no livro. Perfeito. Tá Agora, bom, claro que Ronieri. existem aí fatores que são retirados desse ajuste que, na realidade, não podem ser aceitos. Por exemplo, valor 4, 3, 5, não são bem aceitos. É um erro muito grande no ajuste, né? Isso é Exato. perfeito. Ô, Ronieri, muito obrigado novamente. Eu não sei se algum colega aqui do seminário, algum professor também quer fazer pergunta, sinta-se à vontade, o microfone aberto aí para Até questões. pedir desculpas que eu passei aí um pouco dos 30 minutos. Eu achei que seria Não, até menos. sem problema, mas um pouquinho, não tem assim. Nós estamos dentro do. Atrasamos um pouquinho, uns 10 minutos para começar. Ninguém tem nenhuma questão para o Ranieri? Bom, então, de novo, Ranieri, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer de você ter aceitado aí o seminário, né? Na primeira tentativa não tinha dado certo, mas eu falei, não, eu vou insistir. Quem sabe a gente não consegue, né? Um agendamento aí, né? Então, obrigado de novo, tá? Seja bem-vindo aí. Muito Então, obrigado. obrigado você, Ranieri. Será que você vai conseguir tirar do modo apresentação aí? Parar, né? Ah, tirou. Bom, seguindo o raciocínio do Marcos ontem, começamos hoje por São Paulo, depois fomos para Barra do Garças, no Mato Grosso, depois fomos aqui para Goiás, Jataí. Agora, novamente, vamos terminando aí. Deixa eu ver, acho que eu esqueci de algum aí, não? Na Começamos Paraíba. em São Paulo, fomos para Campina Grande, né? Depois do. Agora que o Ranieri falou, e fomos terminar aqui em Jataí, onde vai terminar o evento com o professor Wagner Gouveia, né?